Um dos momentos em que eu me sinto plena de alegria e liberdade é quando estou cozinhando. Desta forma, não é difícil me apaixonar por quase tudo que tem relação com a culinária. E não poderia ser diferente com relação ao filme Toast, a história de uma criança com fome. Este filme é simplesmente delicioso em sua simplicidade, sem contar a presença maravilhosa de Helena Bonham Carter, mais conhecida, por exemplo, como a Bellatrix nas séries de Harry Potter, como a companheira de John Depp em Sweeney Todd, a Rainha Vermelha em Alice no País das Maravilhas 2, até a rainha também no filme O Discurso do Rei. Temos também a presença carismática de Freddie Highmore, menino doce, nesse filme como o Nigel adolescente. Nós conhecemos Fred, por exemplo, o menino que conquista a simpatia do personagem de John Depp na Fantástica Fábrica de Chocolate, e cujo personagem é também o filho do personagem da Helena nesse filme. Toast é baseado na biografia do chefe Nigel Slater, de 2004, lançado em 2010 com a direção de S.J. Clarkson. O filme começa ambientado na década de 1960 e conta a história de um menino, Nigel, cujo pai vive constantemente rabugento. E sua mãe, apesar de doce e atenciosa, só sabe preparar refeições com enlatados que basta esquentar. Nigel se sente atraído pela culinária, mas só consegue realmente praticá-la na adolescência quando, após a morte da mãe, ele entra em competição com a madrasta pela atenção do pai, através da cozinha, e começa preparando um merengue de limão que de tão delicioso nos dá água na boca. Eu poderia falar da ótima trilha sonora, da fotografia em tons pastéis, da homossexualidade que é referenciada com naturalidade em plano de fundo, ou da determinação de um menino que faz sua vida dar certo. Mas algo me chamou a atenção com profundidade e sutileza ao mesmo tempo. Há um momento, bem no começo do filme, em que Nigel fala do amor e admiração por sua mãe, a partir da sensação das torradas que ela lhe prepara, elemento este, inclusive, que está presente, que dá origem ao título. Ele cita a crocância na superfície do pão que antecede a maciez do seu interior. No filme, a sonoridade do crack-crack chega a nos permitir compartilhar esta sensação. Então, eu resolvi falar um pouco da história do pão. A existência do pão está ligada à transformação do homem nômade em sedentário, pois tem a ver com a agricultura, o que exige a sua fixação em um determinado lugar. Conta-se que o homem esqueceu alguns grãos ao relento sobre uma pedra. A chuva veio, molhou esses grãos, formando uma massa que com o sol acabou secando. Aparece então o mais primitivo dos pães, por acaso? Se pensamos em agricultura, pensamos em terra fértil, e logo vem a associação com a Mesopotâmia, chamada de Crescente Fértil, situada entre dois rios, numa região a que hoje se chama de Iraque. Segundo os historiadores, foi aqui, na Mesopotâmia, que milhares de anos antes de Cristo surgiu o pão juntamente com o cultivo do trigo. No início, o pão era achatado, duro e seco, assado sobre pedras ou sob cinzas. Acredita-se terem sido os egípcios os primeiros a usar o forno de barro,
assim como alguns historiadores atribuem a eles também a descoberta do fermento, o que faz com que o pão fique mais leve e macio, embora haja também a possibilidade de ter acontecido bem antes disso, uma fermentação espontânea, pois se uma massa úmida fosse deixada assim durante algum tempo por esquecimento, a proliferação dos fungos e das bactérias originariam a própria fermentação. O pão também foi usado como salário no Antigo Egito. As primeiras padarias surgiram em Jerusalém e a primeira escola de padeiros surgiu em Roma por volta de 500 anos antes de Cristo, tornando-se o pão o principal alimento dessa civilização. Durante um período, na Idade Média, o pão voltou a ser caseiro, portanto sem fermento, e até que no século XII, na França, volta a indústria da panificação. E já que falamos da França, não há como não lembrar da famosa frase atribuída a Maria Antonieta, quando, um pouco antes de eclodir a Revolução Francesa, em virtude da escassez de pão para o povo, ela diz: diga ao povo que se não tem pão, que coma brioches. O brioche é um pão de origem francesa, só que muito mais sofisticado, pois é feito com alto teor de manteiga e ovos. Por que o povo reclamava da falta de pão? A Revolução Industrial havia dado um forte impulso à produção do pão, tanto pelo aumento das terras destinadas ao plantio do trigo, quanto pelo desenvolvimento de máquinas para sua confecção, como por exemplo o moinho a vapor. Essa produção alimentava principalmente a classe operária, que também crescia nos centros urbanos. Questões climáticas, econômicas e políticas ocasionaram uma grande queda na produção dos cereais, tornando a base da alimentação da população francesa um alimento escasso e raro. O pão também está presente em outra expressão que muitos devem conhecer, que é panis et circenses. É também o título de uma música da banda Os Mutantes da década de 1960, que usavam exatamente como um panfleto revolucionário, numa alusão à política criada pelos antigos romanos. A expressão latina quer dizer pão e circo, ou mais precisamente, pão e jogos circenses. Sendo assim, que os dirigentes da antiga Roma diminuíam a insatisfação popular, dando às massas a diversão através de combates entre gladiadores nos circos ou nas arenas e a distribuição de pães gratuitamente. Gratuitamente em teoria, pois isso ocasionou uma grande elevação dos impostos. O trigo é um dos alimentos mais consumidos no mundo, sendo que metade deste é usada na produção de pão. Quem não gosta de pão, seja ele o filão ou o pão francês, na verdade essa expressão pão francês foi adquirida aqui no Brasil, mas esse pão é português, né? Temos a baguete, temos o pão italiano, o pão de forma ou qualquer outra variedade mais sofisticada. Quem não tem uma lembrança do pão que nos remeta à infância, né? É assim também com Nigel. Apesar do seu descontentamento com os alimentos enlatados que a mãe lhe serve, é no pão, na torrada, que ele refugia seu prazer gastronômico e sente a ternura do cuidar da sua mãe. Assista o filme e se conecte à história.